No vídeo de hoje nós vamos entender como funciona o perdão pela violação que os imigrantes cometem aqui dentro dos Estados Unidos. Gente, é importante lembrar que apesar do perdão ser para o imigrante que tem o direito de solicitar, o processo em si do perdão não é o imigrante que dá entrada, e sim o parente, que é um cidadão americano que pode pedir perdão para um parente. Então, se você é casado com um cidadão ou cidadã americana, ou qualquer um desses que possuam um green card, se você tem um pai ou mãe que é portador de green card ou cidadão americano, um deles podem, ou todos eles podem, ser a base para que você tenha o seu pedido de perdão aqui nos Estados Unidos. É importante lembrar, gente, que filhos não são base para o perdão. Então, se você tem algum parente qualificador, você pode, mesmo que tenha entrado pelo México, mesmo que tenha entrado pelo Canadá sem um visto, você pode solicitar ao governo aqui americano um perdão específico para que você possa ter o tão sonhado Green Card. Então, nesse vídeo, nós vamos falar o que o governo procura num processo para dar esse tipo de perdão para você, imigrante que entrou pela fronteira de forma ilegal aqui nos Estados Unidos. Então, como que funciona e quais são as provas necessárias para você obter o seu perdão? Venha entender aqui no nosso vídeo de hoje como funciona o pedido de perdão. Esse aqui é o canal Immigration USA, onde a gente fala dos bastidores da fronteira. Seja bem-vindo ao nosso canal Immigration USA, onde a gente fala dos bastidores da fronteira aqui entre o México e os Estados Unidos. Aquele recado de sempre, não deixe de se inscrever para saber tudo o que acontece nos bastidores da fronteira aqui entre o México e os Estados Unidos, e também curta esse vídeo para ajudar o canal. E se você tem alguma dúvida, é só você colocar aqui nos comentários que a nossa equipe vai responder todos vocês. Bom, gente, vamos falar a respeito do processo de perdão, o famoso waiver. Esse waiver é para pessoas que entraram nos Estados Unidos de forma irregular, ou seja, entraram sem inspeção. Mais especificadamente, pessoas que entraram pela fronteira do Canadá sem nenhum tipo de visto, pessoas que entraram pelas Bahamas ou pessoas que entraram pelo México, sendo que essas são as maneiras mais comuns. Fora, gente, as outras maneiras que são muito mais graves que essas e perigosas, mas também são imigrantes que, apesar da ilegalidade, eles possuem direito ao pedido de perdão. Por exemplo, pelo Caicai, pela Rota por Fora, todos esses imigrantes, eles são, dependendo da situação de cada um, eles são aptos a obter o pedido de perdão para conseguir o Green Card. E são essas pessoas que entraram sem passar pela inspeção de um agente migratório, então elas precisam de um perdão especial no formato de um processo I-600, que esse I-600, na verdade, vai se remeter a um processo chamado I-601. E de acordo com a lei que foi implementada lá em 1966, as pessoas que entraram nos Estados Unidos sem ter um contato com a polícia migratória não têm direito a se legalizarem dentro dos Estados Unidos. Então ela tem que pedir um perdão e passar por um processo consular. Então, gente, atenção. No caso, as pessoas que fazem o processo, de atravessar a fronteira pela Rota por Fora, não pelo Caicai, tá ok? Porque pelo Caicai a pessoa se entrega na imigração, já pela Rota por Fora ela não se entrega. Então, por essa lei, de acordo com as diretrizes e os artigos dessa lei, essa pessoa ela só consegue obter o Green Card se ela conseguir um pedido de perdão. Só que em 2012, o então presidente Barack Obama permitiu que as pessoas que são casadas com um cidadão americano ou portador de Green Card, ou que são filhos de cidadãos americanos ou portadores de Green Card e que entraram pelo México, ou pelo Canadá, ou entraram pelas Bahamas, elas podiam receber esse perdão enquanto estivessem aqui dentro dos Estados Unidos, desde que provassem que os seus familiares, que são os que a gente chama de qualificadores, eles pudessem demonstrar o quê? Que vão sofrer uma dificuldade desumana na ausência desse imigrante. Então, para que exista o processo de perdão, é necessário um processo imigratório para que esse qualificador, que na verdade é um cidadão americano ou uma pessoa que tem green card, ela abre esse processo
do pedido de perdão por esse imigrante ilegal. Tá ok? E ele precisa justificar, por isso, a necessidade de um advogado de imigração, que nesse processo é necessário justificar que haverá uma dificuldade desumana desse cidadão americano ou desse residente, já que ele tem green card, que necessita da presença daquele imigrante legal ali junto com ele. Gente, mas olha só, apesar do pedido de perdão ser emitido aqui dentro dos Estados Unidos, a pessoa ela precisa passar por um processamento consular fora dos Estados Unidos. Ou seja, gente, o perdão ele é aprovado aqui nos Estados Unidos, mas ele vai passar por uma revisão no consulado lá no país exterior. No caso de brasileiros, esses imigrantes eles devem ir para o Brasil e seguir o processo de perdão lá no consulado do Brasil. Gente, é importantíssimo lembrar que quando você passa pelo consulado, a imigração ela é supervisionada pelo Departamento de Segurança Interna e os consulados eles são supervisionados pelo Departamento de Estado. Ou seja, gente, um não tem jurisdição sobre o outro. Então, o consulado no Brasil, ele pode sim mudar uma decisão emitida, o quê? Pela imigração aqui dos Estados Unidos. Porque lá no Brasil, lá dentro do consulado no país do exterior, eles possuem autonomia para mudar essa decisão. Caso seja negado, o que não é difícil, mas pode ser apelado em alguns casos se houver arbitrariedade por meio de solicitação de intervenção, por exemplo, de um deputado federal ou um senador, mas é um processo complexo e nós vamos combinar a pessoa que não quer ficar no Brasil, ela vai precisar esperar essa conclusão desse processo. Então, a gente coloca aqui uma dica valiosíssima. Para quem vai passar por um processamento consular, né? Ou seja, pediu perdão, o perdão foi aprovado aqui nos Estados Unidos, essa pessoa agora vai para o Brasil, mas para aguardar a sentença lá no Brasil do pedido de perdão, ela precisa se certificar que se ela já pediu algum tipo de visto no consulado americano em qualquer lugar do mundo, que as informações que essa pessoa, esse migrante, ele declarou nessa petição, elas são informações corretas. Porque você pode ter um pedido de perdão aprovado nos Estados Unidos, chegar no consulado aí no Brasil e ser surpreendido com uma discrepância no seu caso, no seu formulário que foi preenchido para obter o visto. Então, por exemplo, essa pessoa ela aplicou 4 vezes para tentar obter o visto americano e teve o visto negado. E ela decidiu vir pelo México, pela rota por fora, né? Só que aí ela ela deu entrada no processo de perdão. Vamos supor que ela casou com um cidadão americano ou um residente que possui green card. Então, gente, quando esse imigrante ele voltar para o Brasil para validar o pedido de perdão lá no Brasil, a imigração ela vai puxar as 4 vezes que ela tentou obter o visto americano. E se ela, por exemplo, usou contra-cheque falso, usou um nome diferente, usou dados que não batem com a Receita Federal aí do Brasil, eles podem sim usar isso contra esse imigrante que está tentando pedir perdão e negar o pedido de perdão lá no Brasil, e aí acabou o processo. A gente vai ter que entrar com recurso. Então, e por que eles cruzam os dados? Porque a imigração, ela arquiva esses dados por até 77 anos e nada passa desapercebido na imigração. Então, antes de ir para o consulado, depois de aprovado o seu perdão, ele vai fazer uma avaliação com o seu advogado, porque você precisa informar, certificar de que tudo que você informou, todos os dados necessários e relevantes a seu processo, para que você possa ir no consulado aí no Brasil ou qualquer outro país do exterior e voltar com o seu tão sonhado pedido de perdão aprovado para dar entrada no seu green card. Tá? Porque você precisa ter o perdão aprovado para então vir para os Estados Unidos e começar o seu pedido de green card. Então vale lembrar, gente, que o nosso canal ele é totalmente informativo, validado para julgados de imigração, e qualquer dúvida que você tenha, é só você colocar aqui nos comentários que a nossa equipe ela vai responder todos vocês. Esse vídeo ele vai ter uma segunda parte,
e a segunda parte do pedido de perdão. E você vai assistir aqui no canal, no nosso próximo vídeo, tá ok? Então não deixe de se inscrever e ativar as notificações e curta esse vídeo, tá ok? Para ajudar o nosso canal. Então, gente, um abraço e até lá!